É possível a gente, utilizando o mesmo procedimento que nós fizemos para chegar nessa relação, na impedância de entrada, né, o Z de entrada, chamando aí da razão, ou chegamos numa relação analisando um bipolo de que a impedância de entrada é dada pelo determinante da matriz Z, ou ΔZ, dividido pelo delta 11, né, que a gente fez na aula passada, essa análise, esse equacionamento, chegamos nessa relação aqui. Há um resultado, é possível chegar então a um resultado parecido com isso aqui, ou similar, né, pelo mesmo procedimento, só que escrevendo, ao invés de escrever uma equação, ou as equações de malha, e achar uma matriz Z de impedâncias, né, que a gente chama de matriz de impedância, portanto uma matriz ΔZ, se a gente escrever equações nodais, ou for para fazer a análise nodal dessa rede linear, desse bipolo que a gente está analisando, a gente pode determinar uma admitância de entrada. Tá? Seguindo o mesmo procedimento, a gente vai, só que escrevendo as equações nodais, a gente vai chegar nos coeficientes das equações que a gente chegar, a gente vai chegar numa matriz de admitâncias, certo? Lembrando lá que a gente vai chegar, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo depois, hein? Uma matriz de admitâncias. Y, em que, lembrando apenas, né, que a admitância é simplesmente o inverso da impedância. Então é 1 sobre a impedância. E aí é possível chegar a uma relação deste tipo aqui, similar, né, em que a admitância de entrada, então, ou de uma rede linear, ou admitância de entrada, ela pode ser determinada pelo determinante dessa matriz de admitâncias, delta y, dividido pelo determinante delta 11, com uma relação, vamos dizer, com o mesmo, exatamente análoga à da impedância de entrada, com a diferença que, obviamente, essa matriz delta y, os coeficientes das equações nodais são admitâncias, né? São em Siemens, e essa matriz delta 11, a gente tem cuidado também, é o menor complementar dessa matriz aqui, né? Então, com o devido cuidado, que esse delta 11 tem que ser a matriz complementar dessa matriz de admitâncias, tá? Então, basicamente, escrevendo as equações nodais, a gente chega naqueles coeficientes, ao invés de serem coeficientes de impedância, aqui como nesse exemplo, né, serão coeficientes com grandezas de admitância. Tá? Como um exercício proposto para vocês tentarem fazer, aí, fica esse seguinte circuito aqui, essa rede linear. Então, escreva um conjunto de equações nodais para o circuito e calcule o delta y, a matriz delta y, matriz de admitância, o determinante dessa matriz de admitâncias, e determine a impedância de entrada para duas situações. Primeiro, vista uma entrada, uma porta de entrada desse circuito. Esse circuito aqui, como ele está representado aqui, ele não tem nenhuma porta de entrada por enquanto, mas aí na situação A vamos criar uma porta de entrada, que é vista entre o nó 1 e o nó de referência. O nó de referência, né, é o nó aqui de baixo, esqueci de colocar no diagrama, esqueci de representar. Então, no item A, tá, o que a gente precisa fazer? Entre o nó 1, eu vou criar aqui, imaginar que tem um terminal de entrada, posso fazer para cá, tá? E o nó de referência aqui embaixo. Então, estou criando um terminal de entrada. Se eu criei esse terminal de entrada, o potencial dele já está definido pela tensão nodal. Então, tem que ser V1, né? Dessa forma. O que eu tenho que analisar aqui, eu pensar? Que vai ter uma corrente, posso chamar uma corrente IA aqui, certo? Que está entrando, vai entrar, pode, eu tenho que permitir, né, uma corrente que flua por esta porta de entrada, tá? Então, a partir desta porta de entrada aqui vista formada, né, criada a partir do nó 1 e do nó de referência, qual que será então a impedância, melhor, a admitância, né, o problema está pedindo a admitância de entrada. Eu escrevi impedância, que é admitância, né? Deixa eu trocar.
determine a admitância. Aqui. Ok. Certo? Então, esse para o item A, a gente vai criar essa porta de entrada aqui. Para o item B, então, a gente vai considerar agora uma porta de entrada, né, ou ver uma porta de entrada, estabelecer uma porta de entrada aí, vista entre o nó 2 e o nó de referência. Então, como se a gente criasse aqui, ó, a partir do nó 2, uma porta de entrada e um nó de referência. Tá? Estabelecendo aqui, por exemplo, uma porta, terminais de entrada, né? E agora isso aqui vira um bipolo. Então, aqui a gente vai ter uma corrente, vou chamar uma corrente IB, e um potencial de entrada que é o próprio potencial nodal V2, né? Que vai ser aqui. Aí daí, qual será a admitância de entrada vista a partir desta nova porta aqui que foi estabelecida, tá bom? Então fica como um exemplo aí. Uma vez que a gente escreva equações nodais desse circuito aqui, a gente precisa fazer um pequeno ajuste, uma pequena modificação das matrizes ΔY, né, para cada um dos casos, e aí a gente consegue determinar a impedância, a admitância de entrada por essa razão, ΔY sobre ΔY, né, os determinantes aí, tá bom? Aqui do lado tá as respostas do item A e item B para vocês conferirem a solução de vocês, ok? Então fica como um exercício proposto aí para vocês treinarem. Até mais!